Eu inicio aqui um pouco com o Paulo Freire. Paulo Freire é que vai trabalhar os processos de ação, reflexão, ação. Para Paulo Freire, há uma conexão teórico-prática. Teoria, vou colocar aqui um T. T de teoria, P de prática, são duas faces da mesma moeda. O tracinho é igual, né? São duas coisas que andam juntas. Ação eu faço. Reflexão eu penso. Penso o que fiz. E quando eu fizer de novo, farei melhor. A discussão freiriana, a base é essa. Porque outro exemplo é assim, Paulo Freire é muito mais filosofia da educação do que método, né? Paulo Freire desenvolveu um método. As pessoas às vezes conhecem ele só pela questão do método de alfabetização de adultos, mas Paulo Freire, o grosso do seu pensamento, a parte principal do seu pensamento é a filosofia da educação. Para Paulo Freire, a ação, que é prática, reflexão, que é teoria, se juntam, fundando uma ação nova lá na frente, fundando uma prática nova lá na frente. O que eu faço, ação, precisa ser pensado por mim mesmo para eu mudar lá na frente. Vai ter uma aula mais adiante também que nós vamos falar só de Paulo Freire. Então, na minha apresentação eu vou dizer aqui assim, olha, tudo, absolutamente tudo tem uma explicação. Tudo, qualquer coisa que você pensar, tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê. Essas explicações e esses porquês estão fincados na história da humanidade. Então, para entendermos o que nós somos hoje, o que fazemos hoje, o que desejamos hoje, nós precisamos entender o passado para entendermos o presente e modificarmos o futuro. Ação, reflexão, ação, e modificarmos o futuro. Olha que interessante, é a primeira vez na história, dizer isso é bobo, eu sei que é, mas é necessário. É a primeira vez na história do Brasil que nós temos educação com acesso para todas as pessoas. Nunca tivemos. Quando começou isso? Em 1988. Qualquer país hoje chamado de desenvolvido, educação pública para todos, cada lugar tem um jeito, né? Mas educação pública para todos, isso tem 2 ou 3 séculos. Qualquer país chamado desenvolvido, para todos, toda a população, tem países desenvolvidos, 2 ou 3 séculos. No Brasil, é somente a partir de 1988. Isso tem 37 anos. Apenas. Educação para todos. Outro. O professor brasileiro do passado era um cara, geralmente era um homem de elite. A partir dos anos 70 no Brasil, foi incentivado pelo governo militar a ida das mulheres aos serviços chamados normalistas, a serem professoras. Por quê? Para abaixar o salário. Então, rebaixaram totalmente o salário do professor, colocaram as mulheres eram só do lar, de casa, a maior grosso virou, então, mulheres dos anos 70 para cá, hoje no Brasil. 85% do magistério brasileiro ele é composto de mulheres, somente 15% de homens, mas hoje os salários continuam achatados. E não é à toa, é porque a mulher foi colocada neste lugar a partir dos anos 70. E no Brasil, um país 100%, 1000% machista, a luta dos professores, onde a maioria são mulheres, é tratada como segunda ou terceira categoria, porque a maioria são mulheres. Então, porque vivemos num país machista. Tudo tem um porquê. Então, se você me perguntasse agora qualquer coisa, eu tentaria te dizer que tem um porquê. Eu posso não saber, mas tudo tem um porquê. Absolutamente tudo
a forma como pensamos, a forma como deixamos de pensar, a forma como nos organizamos, a forma como nos deixamos de nos organizar, a forma como as periferias no Brasil resistem, né? Sobrevivem, a forma como a elite tem mansões e todo mundo acha normal, e todo mundo acha normal ser pobre, e todo mundo acha normal as desigualdades sociais, educacionais e tudo mais. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Nós vamos voltar aqui, em especial à Grécia Antiga, para não voltar tanto, mas eu falarei aqui de um pedaço da volta, mas eu falarei assim, porque as coisas têm uma referência na Grécia Antiga. Aliás, tudo tem referência nessa Grécia Antiga. Então, se eu não entendo a Grécia Antiga, eu não consigo entender o outro. Tento dar exemplos. Um exemplo. Na Grécia Antiga, a mulher era um ser de terceira, quarta, quinta categoria, abaixo do escravo. O escravo era mais importante que a mulher. A mulher, na Grécia Antiga, 2.500 anos atrás, a mulher só servia para, basicamente, duas coisas. Uma, reprodução, outra, cuidar da casa. Então, até hoje, se você viaja à Grécia, você vai ver que tem monumentos lá deste período. A totalidade deles são homens. Não tem mulheres. E quando tem mulher, não é mulher, é uma deusa. Quando tem uma escultura milenar na Grécia Antiga, né? Lá da Grécia Antiga, de mulheres, elas não são mulheres, de fato, são deusas. A mulher não é nada na sociedade grega. A próxima pergunta seria assim, 2.500 anos depois, será que as coisas mudaram? A realidade é, mudou, mas será que mudou de fato? Uma outra coisa é assim, outro exemplo, na Grécia Antiga, teve um momento em que as mulheres se rebelaram. Elas, buscando por seus direitos, se rebelaram. Iniciaram com greve de sexo, já elas só serviam a sexo, que depois a rebelião aumentou, porque elas se uniram e viajaram para uma ilha grega. Esta ilha grega é a ilha que existe lá até hoje, a ilha de Lesbos. As mulheres se viajaram e ficaram lá fazendo esse protesto na ilha grega de Lesbos. O que significou naquele momento foi que as mulheres, enfim, quando se unem e conseguem melhorar alguns direitos, elas estavam na ilha de Lesbos. A união das mulheres a partir da ilha de Lesbos. Somente nos anos 60, há 60 anos atrás, 60, 70 anos atrás, nós voltamos a ter, digamos assim, grandes revoltas das mulheres. Nos anos 60, 1960. Nesse momento em que as mulheres, enfim, se rebelaram grandemente em vários lugares do mundo, o nome que foi dado, um dos nomes que foi dado foi feminismo. Que, enfim, resiste até hoje. A união feminina, por seus direitos, é o feminismo. Vírgula. Agora, outra coisa. A união feminina de mulheres é conhecida como lesbianismo, né? De onde vem o nome lesbianismo? Da ilha de Lesbos. A união feminina de duas mulheres, a união homossexual de duas mulheres, tem origem, o nome vem lá da Grécia Antiga, da resistência feminina das mulheres na ilha de Lesbos. Outro exemplo de outra coisa. Os homens reinavam na sociedade grega. Enfim. Uma sociedade, então, 100% machista. Uma sociedade escravocrata, cujos escravos eram os próprios gregos. Entenda isso, né? Porque às vezes quando se fala a palavra escravo aqui no Brasil, as pessoas logo associam escravo ao negro.
escravos na Grécia Antiga, 2.500 anos atrás, os escravos eram os próprios gregos e outros europeus. Entenda que a palavra escravo vem do termo, vem de eslavo. Eslavo. Eslavo, Eslovênia, uma região da Europa, com uma série de guerras, onde prisioneiros de guerras eram escravizados, eram eslavos. Esta palavra vai dar origem, em várias línguas, ao termo escravo. Em língua portuguesa, escravo. Em inglês, slave. Slave, sem ler, mas basicamente a mesma palavra. Em outras línguas, todas, a palavra escravo vem do mesmo termo. Portanto, eu só quero dizer isso, né? Quando se fala de escravo na Grécia Antiga, estamos falando de gregos, de eslovenos, de outros europeus, de brancos como escravos. Para não acharem que aqui no Brasil é assim, na cabeça do brasileiro fala a palavra escravo, logo vem na cabeça o negro. Bom, nessa Grécia Antiga, uma sociedade machista, homens, uma sociedade escravocrata, mulher em segundo ou terceiro plano, mulher somente para reprodução. O amor ideal, o amor, só poderia existir na sociedade grega antiga, o amor ideal só poderia existir entre duas pessoas iguais. Aí a pergunta fica, o homem é igual à mulher nessa sociedade? Não. Quem é igual? O escravo é igual? Não. Quem é igual? Homem com homem. Se você vai à Grécia Antiga, agora você vai ver lá também, em vários lugares, pictogramas e coisas entalhadas, desenhos, obras, hoje chamadas de arte, né, mas que tratavam a sociedade da época, em que os homens estão se relacionando sexualmente. Porque o amor real, o amor ideal só pode existir entre dois seres iguais, dois homens. Não estou falando aqui de homossexualismo, estou falando de cultura. Porque esta era a norma da sociedade, o amor, o homem que queria viver um amor, ele buscava um outro ser igual, um outro homem. Não à toa, nós falaremos de agora de alguns filósofos gregos. Você vai ver que eles viviam cercados de meninos jovens. E onde essas pessoas mais velhas buscavam também o amor delas, desses meninos, mas homens, meninos homens. Então não estou falando de homossexualismo. E a questão homossexual, ela vira demonizada somente há 500 anos atrás. Ela vira uma questão problemática da sociedade mais recente, não ainda moderna, mas de 500 anos para cá, né, da sociedade feudal para cá. Aí entram outras discussões que vão digamos assim, criminalizar a questão homossexual. Mas, historicamente, a questão homossexual nunca foi vista como um problema. Ela é problema nos últimos séculos. Então, veja, o que nós somos hoje, nossos preconceitos, as formas como nós pensamos, como assentamos a nossa vida, quero reiterar, a nossa subjetividade, a forma como pensamos, a forma como nos fazem pensar, tudo tem um porquê. Tudo tem uma explicação. Então, o que nós somos hoje tem base na Grécia Antiga. Grécia Antiga, viveram esses caras aí. Esses aí são os mais conhecidos. Tem outros, né? Mas esses são os mais conhecidos. E os mais importantes também, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Eles têm uma continuidade também. Que é isso que também nós veremos hoje aqui. E o que nós somos hoje, esses caras disseram. Se eles pudessem renascer hoje, sabe, igual aquele filme do dinossauro, se esses três pudessem renascer hoje, eles falariam que sociedade perfeita, porque foi a sociedade que eles pensaram. O que nós vivemos hoje, no Brasil e no mundo.
a sociedade de 2.500 anos atrás, a sociedade que eles pensaram. Tudo que nós fazemos hoje tem base na Grécia Antiga. E toda a estrutura de pensamento. Talvez a primeira coisa é olhar aqui, né, voltar aqui à lousa e olhar aqui, né, teoria e prática. Paulo Freire juntando teoria igual a prática, esses caras aqui pensavam assim, ó, teoria diferente de prática. Qual o maior exemplo? Nenhum deles escrevia. Nenhum deles escrevia. Por quê? Escrever é um ato prático, que você pega um negócio com a mão, é mecânico. Escrever é um ato mecânico. Nenhum deles escrevia. Quem escrevia na sociedade grega? Alguns escravos. Eles contratavam esses escravos dos seus donos, esses escravos que sabiam escrever, escreviam. Por isso, só por isso, o que eles fizeram chegou até nós, né? Porque eles mandaram, em especial depois de Platão, Sócrates menos, mas em especial, a partir de Platão, os filósofos começaram a contratar escribas, que eram escravos, porque escrever é prática. Eles não escreviam. Por quê? Isso vai me contaminar. Eles eram seres do pensamento, eles eram teóricos. Eles não faziam nada. Nada. Só pensavam. Isso, outra coisa, dizer assim, isso aqui, essa aqui perdura até hoje, sabe? Você vai dar aula por aí, amam perguntar, professor, como que a gente vai ver isso na prática? Então, quando você fala isso, você está lá 2.500 anos atrás. Porque você separa a teoria de prática. Porque a visão hoje junta. Se eu estou falando mesmo uma aula teórica, é uma aula teórica prática. Não existe teoria separada da prática. Filosofia não é separada do fazer cotidiano. É interessante dizer, coloquei a observação aqui eu só vou conseguir falar agora, mas isso não é pequeno. É interessante dizer que todo conhecimento, esse daí, da Grécia Antiga, 2.300, 2.500 anos atrás, todo ele tem base africana. Todo ele. Todo ele. Só que isso não cabe aqui. Isso é uma outra história. E todo conhecimento que vem da Grécia tem base africana. Platão, inclusive, no fim da vida, faz uma grande viagem. Para onde ele viaja? Para o norte africano. Quando ele retorna para a Grécia dessa grande viagem, ele aprendeu outras coisas, ele retorna à Grécia, e o que Platão cria na Grécia? A academia. A Academia de Platão. O que é a Academia de Platão? A Academia de Platão é um lugar onde as pessoas vão para aprender todo o conhecimento. Isso ele aprendeu? Nada. Talvez o problema africano é que as culturas africanas, elas não são culturas orais e não culturas escritas. Então, raras coisas nos chegaram de maneira escrita porque são culturas até hoje orais. E a Grécia, a partir de Platão, achou que tem que escrever. Esses caras não escreviam porque escrever era algo prático, eles eram teóricos, separavam teoria da prática, eu não faço nada, eu só penso. Então, eles contratavam escravos para escrever. Agora, é importante dizer assim, importantíssimo, a matemática nasce na África, a filosofia nasce na África, o pensamento organizado e sistemático, ele é africano. É só você olhar a coisa mais simples, né? No norte da África, no Egito, tem pirâmides. Quantos anos tem as pirâmides? Mais de 5.000 anos. E elas são, além de ser uma obra, pirâmide, esfinge, uma série de coisas, túneis, tem mais de 5.000 anos, elas são obras matemáticas, são obras físicas, são obras matemáticas de astronomia,
trabalhavam outros elementos para além da astronomia. Então, o conhecimento tem base africana. Outra coisa foi que nos últimos anos descobriram que a estrutura triangular foi chupada, trazida para a Grécia por gregos que visitaram a África. E, nos últimos anos, descobriram uma série de objetos, né, enterrados em vários lugares do continente africano, que mostram que a matemática nasceu na roubada pela Grécia. Roubada pela Grécia. Tem um filme A Múmia. Acho que deve ter 1, 2, 3. Mas o filme A Múmia, o primeiro, no começo do filme tem um cara demonizado. O nome dele é Amhotep. Esse Amhotep, ele existiu. Ele era um africano. No filme ele está um pouco demonizado. No filme ele nem é negro, ele está demonizado. Mas esse Amhotep existiu, ele era um médico de quase 4 mil anos atrás, que viveu em África, que trabalhava medicina, um pouco de matemática, essas coisas misturadas. No filme Amhotep, é alguém que, no filme A Múmia, ele é demonizado porque as coisas, enfim, tem base africana, precisam ser demonizadas para não terem valor. Assim como hoje em dia a escola pública da periferia não tem valor. Veja que quando se passa um programa na TV sobre educação, vê se perguntam para nós. Perguntam para as pessoas que nunca nem pisaram numa escola pública. Sócrates viveu antes de Platão, viveu antes de Aristóteles, ele era o mais velho, né? Platão e Aristóteles eram discípulos, meninos, jovens, discípulos de Sócrates. Sócrates era mais velho. Sócrates, muitos vão dizer que é o primeiro filósofo. Sócrates trabalhava a partir de milhares de metáforas. Sócrates, a gente não sabe muito de Sócrates, a não ser que Platão mandou escrever sobre ele. Porque Sócrates, nesses processos todos, ele também trabalhou de maneira somente oral. Ele nem mandou escrever. Então, o que nós sabemos de Sócrates, sabemos através do Platão e depois da sua morte. Sócrates trabalhava com milhares de metáforas. A metáfora mais conhecida, eu digo uma coisa para dizer outra. A metáfora mais conhecida do Sócrates é a maiêutica. A palavra maiêutica, em algum momento aqui, em alguma aula eu falei rapidinho. A palavra maiêutica, ela é uma palavra grega que significa o parto. Eu falei quando aqui na sala, para quem estava aqui, eu fiz referência àquela imagem que está embaixo do ventilador ali, olha, tem parteiras com um bebê recém-nascido. A palavra maiêutica significa parto. O momento em que a mulher dá à luz. Para Sócrates, o que é a maiêutica, para além do parto? Maiêutica significa que luz é conhecimento e escuridão é não conhecimento. Quando nós estamos na gestação dentro da barriga da mãe, estamos na completa escuridão. Portanto, não temos conhecimento. Mas, no momento da maiêutica, em que a mulher dá à luz, e o nome é esse, a mulher dá à luz, no momento do parto, maiêutica, a mulher dá à luz, o bebê acessa tudo o que ele não acessava. Lá dentro, talvez ele ouvisse, mas fora ele vê, ele observa, ele ouve, ele nomeia as coisas. Para os filósofos,
para os socráticos inicialmente, para os filósofos. Luz é conhecimento. Veja, isso vale até hoje. Alguém fala assim, nossa, olha como essa pessoa é inteligente, olha como essa pessoa é iluminada. Luz tem algum conhecimento diferente, olha como é que ela é iluminada. Tem uma luz própria. Ela tem um conhecimento próprio. Vale até hoje. Luz é conhecimento, guarde isso. Escuridão é não conhecimento. Eu falei isso quando em alguma aula anterior eu fui falar de um pouco da etimologia da palavra alunos, né? Alunos há uma discussão sobre, mas inúmeros autores, eu gosto da discussão, vou falar alunos, é não, lunus, luz, latim, luz, sem luz. Aluno, o termo aluno significa sem luz, sem conhecimento. Espera-se que isso seja do passado, antigo. E não à toa, várias visões de educação hoje em dia não usam mais a palavra aluno. Ou preferem não usar, para usar outras. Porque o aluno hoje é o ser com conhecimento, com luz. Que o Piaget chama de conhecimento prévio, conhecimentos prévios, conhecimento da rua, da esquina, da casa, da família. Sócrates, quem tem luz tem conhecimento. Quem está na escuridão, qual o problema do Sócrates? Sócrates já estava velho. Então, e as elites gregas contratavam os filósofos para trazer luz, né, para trazer conhecimento. As elites, os políticos, a sociedade, digamos assim, rica, a elite, não existia essa palavra na época, mas a elite grega ia até os filósofos e os consultava para ter conhecimento. Qual o problema? Porque Sócrates, desculpa, antes disso, porque Sócrates dizia assim, como é que se faz uma sociedade? Falava para essa elite. Como é que se faz uma sociedade? Ele falava. Se faz assim, ó. Poucos têm que ter luz, muitos têm que permanecer na escuridão. Poucos com conhecimento, muitos sem conhecimento. É assim que se faz uma boa sociedade. Ele aconselhava as elites. Então, a elite grega da época se organizava assim. Poucos têm que ter conhecimento. Muitos, o povão, não deve ter conhecimento. No final da vida, o problema é que no final, Sócrates foi ficando velho, quando você fica velho começa a falar coisas aleatórias também, Sócrates começou a dizer assim, uma boa sociedade, poucos têm luz. Muitos, o povão, sem luz. Escuro. Escuro. Muitos. Escuro. Só que ele começou a dizer assim. Então ele começou a dizer, né, sem dizer essas palavras, né? A elite são poucos e tem luz. Tem que ter acesso ao conhecimento. O povo são muitos e devem permanecer na completa escuridão. No final da vida de mais velho, começou a dizer mais. Começou a dizer assim. Na verdade, quem manda são os filósofos. Ele começou a dizer assim, os filósofos é quem manda. Essa é a letra grega philos, que significa filósofo. Filosofia, filósofo. Os filósofos são aqueles que mandam. Porque eles é que vão levar luz para a elite mandar no povo. Sócrates começou a dizer assim, quem manda é quem tem ainda mais luz, somos nós, filósofos. Quem manda? A elite manda. Manda. Mas não manda tanto. Nós mandamos mais. Sócrates, a elite não gostou do que ele estava dizendo. Ele foi perseguido. Foi julgado. Sócrates dispensou defensores. Fez a sua própria defesa.
fez a sua própria defesa. Como ele sabia que ia ser condenado à morte, né? Porque você não vai contra quem tem luz. Quem tem luz é quem manda. Ele foi contra, dizendo que ele que mandava. Ele disse isso antes. Essa elite se organizou, estava organizada e iria condená-lo à morte. Ele fez a sua própria defesa, não esperou a sentença. Ele mesmo foi lá na frente dos seus discípulos, entre eles, Platão e Aristóteles, pegou a copo de veneno, cicuta, ele mesmo foi, bebeu e morreu na frente dele. Então, o que Sócrates traz também é assim, ele foi fiel aos seus princípios até o fim, que ele disse o mesmo até o fim. Mas ele criou isso a uma pequena elite que manda. O termo é manda, onde muitos obedecem. Por que esses aqui obedecem? Porque estão na escuridão. Aí, ok, 2.500 anos atrás. Hoje é diferente. Então eu falo sempre, dou sempre o mesmo exemplo, que ele é o melhor. O exemplo é assim: todo mundo aqui tem um celular. Tendo um celular, geralmente você tem uma operadora. A pergunta seria assim: quantas operadoras temos no Brasil? Operadoras desse celular? Popular 3, né? Oi? 3, tem mais que 3. Umas 3, 4. A resposta é essa. Pode ter mais. Mas eu diria assim, 3. Popular tem, não tem, né? Máximo 4 mais 3. Dominam 90 e tantos %. Portanto, 3 empresas dominam todo o mercado de telefonia celular. 3. Quantas pessoas têm celular no Brasil e tem que escolher uma das 3? Eu falaria assim, possivelmente, quase os 200 milhões de brasileiros têm 1 ou 2 celulares, porque tem mais de um celular por pessoa, e tem que contratar uma dessas empresas. A pergunta seria, quem está na luz? As empresas ou nós que consumimos e pagamos essas empresas? As empresas, mas não tenha dúvida, as 3. Outra, como é que você descobre? E quem está na escuridão? Nós, eu, você, a população inteira. Pagamos caro o telefone celular no Brasil. Caríssimo. O telefone celular no Brasil é caríssimo. Das mais caras do mundo. Mas são só 3 empresas que dominam quase todo o mercado. Possivelmente você. Você um dia foi de uma empresa, aí essa empresa você ligou lá, né? Você te tratou tão mal que você pensa assim, não, eu é que mando, eu vou mudar de empresa. A empresa não está nem aí, você muda. Hoje em dia leva até o número, mas ninguém está nem aí. Vai para outra empresa. Até o dia que você tiver um problema. Quando tiver um problema e tiver que ligar lá, vão te tratar mal como a anterior. Aí você, não, eu que mando, vou mudar para outra. Quando você muda para a terceira, você não pode ter um problema. Se tiver, você vai pensar assim, nossa, eu era tão feliz naquela primeira e não sabia. Nós estamos tanto na escuridão, estar na escuridão é não ver. E nós não conseguimos ver que as 3 operam os mesmos preços. Não há concorrência. É uma mentira que há concorrência. Porque são 3 empresas. Elas estão tão na luz, tão organizadas. Quem está na luz está organizado. Quem está na escuridão, você está na escuridão, você não sabe nem onde você está. Você não consegue se organizar. Nós, povão, não conseguimos nos organizar. Eles conseguem. São 3 empresas. Com certeza eles sentam numa mesa e determinam valores, preços, tudo. Porque eles estão à luz. Eles mandam, nós obedecemos. 2.500 anos depois. Aí alguém sempre fala assim, não, Anderson, mas isso daí é só nisso. Eu falo, não, infelizmente não. Infelizmente não. Isso é tudo. Não é quase tudo, é tudo. Eu perguntaria para ti, se a gente saísse daqui agora, fôssemos a um mercado, você quer, eu falo assim, não, vamos colocar manteiga ou margarina. Margarina, manteiga ou margarina? A pergunta seria assim,
quantas empresas de marca produzem manteiga ou margarina no Brasil? Ela responde aqui, rapidinho, várias. Várias quantas? Um monte. Falaram baixinho também. Um monte quantas? Chuta o número. Qualquer número. 10. Umas 10. Veja. Oi? Mas eu acho que tem mais. E olha, nós somos professores, hein? Olha como é que nós estamos na completa escuridão hoje. Porque a resposta é essa que está na minha mão. Empresas que produzem laticínios no Brasil são essas aqui, ó. Duas. Dois conglomerados de empresas, dois grupos de empresas dominam todo o mercado de laticínios no Brasil. Não é só de margarina, manteiga, margarina. Todo o mercado de laticínio. Todo. Duas empresas. Acha que elas estão na luz ou na escuridão? Porque quem está na escuridão somos nós. Estamos achando que tem 10, que tem 20, que tem um monte. Que não tem. Não tem. Eu tentando imaginar as duas grandes. A gente tem que o pessoal em Parmalat e Real. No Brasil, todos esses nomes, eles são, um grande nome é Nestlé. Estão embaixo desses dois guarda-chuvas. Parmalat está debaixo da grande, antiga Companhia Brasileira de Distribuição, entre outras, Aurora, Cooperativas, tudo dentro da mesma base. Do outro lado, a Nestlé. Você pode ver que nos últimos anos aí teve empresa que comprou uma, comprou a outra. A Nestlé comprou a Garoto, comprou todo o mercado de chocolate no Brasil. Todo. E tinha a Garoto como alternativa. Hoje não tem mais. O que tem brasileiro é caro, porque é Cacau Show. Mas é caro, nem todo mundo acessa, nem todo mundo compra e nem vende tanto assim. Agora, o mercado popular, você vai no mercado e vê, no mercado você não vê Cacau Show, que é chocolate caro. O mercado popular de chocolate, por exemplo, um deles é também de laticínio, que é a Nestlé. Igual voltando lá a parte telefônica, né? A gente comprou, né? Uma foi comprando a outra. Uma foi comprando a outra. Foi vendida, claro. Uma foi comprando a outra. Então foi afunilando, né? Isso. Foi afunilando, mas isso aqui, ó. Só que eles voltam hoje, aqui no Brasil, eles falam, nossa, que país maravilhoso. Não à toa, você pode ver. De vez em quando aparece aí que dá problema no leite. Que aí aparece dar problema no leite, o leite tinha soda cáustica, sai a manchete, logo desaparece, porque são as mesmas empresas, aí mesmo a empresa é dona da coisa toda. Nós aqui tomamos o leite e ficamos assim, agora que eu entendi, por que naquele dia que eu tomei leite eu comecei a ver tudo... Porque nós estamos na completa escuridão. É em tudo, entende? Outro exemplo é assim, olha, um outro exemplo. Se a gente fosse no mercado para comprar açúcar. Sabe açúcar? Açúcar, tem um monte lá. Mas são todos, os nomes são todos fantasia. Quantas empresas produzem açúcar no Brasil? Duas. É chato dizer, não é que está se repetindo, mas assim, no Brasil, açúcar, duas. No Brasil, quando tem concorrência, tem 3, tem 4, chamam de concorrência, mas isso não é concorrência. Porque eles se combinam. Duas empresas, outro exemplo, então, duas empresas produzem açúcar no Brasil. Uma, por exemplo, produz açúcar União, e tem várias, mas é a União. E a outra é a Cosan. A Cosan é a maior produtora de açúcar no Brasil. Só que a Cosan tem milhares de processos de trabalho escravo nas suas lavouras, o cano. A Cosan. Se você for embora, passando na frente de um posto, você vai ver no posto, às vezes pequeno, assim, do lado, assim, ó, que o álcool que está lá é da Cosan. Quer dizer, às vezes nós
compramos coisas, álcool para carro, açúcar, outras coisas, e ajudamos a ter trabalho escravo no Brasil no século XXI. Que a COSAN a empresa, tem milhares de processos condenada em processos de trabalho escravo no Brasil. Há muito tempo. Continua. Nós podemos piorar também. Tem regiões brasileiras, como por exemplo, São Paulo. Ele domina. Tem regiões brasileiras inteiras, como São Paulo. São Paulo tem 45 milhões de estados, 45 milhões de habitantes. É maior que outros países. E aqui nós temos, por exemplo, de telefone fixo. A gente começou a entrar em desuso, mas telefone fixo é só uma empresa. Alguém poderia falar, tem outras, mas não, uma só, é 99%, que é a Vivo. A Vivo, você liga lá no atendimento da Vivo, a Vivo faz com você o que ela quer, não está nem aí. Mas não está nem aí. Estamos na completa escuridão socrática. Então, nós estamos a mercê. Tudo, absolutamente tudo tem um porquê. O professor trouxe, é a mesma coisa do que eu disse anteriormente, mas é assim, a mesma coisa que eu disse anteriormente, ampliando ainda mais, mas é assim. Tudo tem um porquê. As coisas não são à toa. Quando a gente vai, porque assim, quando a gente vai ao mercado e vê vários nomes fantasia, é um jeito de nos enganar, e só isso. De acharmos que tem concorrência, que é estarmos no escuro. Eu não sei se você sabe, igual o professor falou de uma coisa sofisticada, que é a corrida espacial, satélites que precisamos, né, para desenvolver o país e tudo mais. Tem outros problemas disso. Mas eu falaria assim, Platão, discípulo de Sócrates. Sócrates não disse só isso, tá? Isso aqui é a maiêutica, é só uma linha de Sócrates. Platão, discípulo de Sócrates, ou seja, ele era tipo um aluno do Sócrates. Platão, mais jovem. Platão assistiu o Sócrates se defendendo, bebendo a cicuta e morrendo na frente dele, Platão. Platão foi movido com tudo isso, pega o legado de Sócrates e avança. Platão, para desenvolver o seu pensamento, Platão criou também metáforas. Platão é o que mandou escrever, então tem muita coisa escrita. Platão tem muita coisa escrita. Olha, vejam, o mais interessante, nós vivemos no Brasil, sabe, Brasil. O nome completo do Brasil é República Federativa do Brasil. Esse é o nome completo do nosso país. Brasil. República Federativa do Brasil. O Platão tem um livro chamado A República. E vivemos onde? Na República Federativa do Brasil. Então, Platão estruturou a sociedade da sua época e a sociedade hoje também. Se o Sócrates estruturou, Platão, discípulo de Sócrates, faz avançar o pensamento socrático. Platão cria, a partir de Sócrates, seu próprio pensamento. Tem muita coisa. Um outro exemplo é no livro A República, eu colocarei depois, quando eu colocar essa aula lá no sistema, colocarei também o livro. Platão, assim como Sócrates, cria as metáforas, mas Platão amplia essas metáforas. E colocarei lá no sistema, colocarei lá no sistema o livro do Platão, A República. No final do livro A República de Platão, no final, eu vou indicar lá qual é a página. É um diálogo. Platão, é o Sócrates conversando com uma outra pessoa. O livro basicamente é isso. O Platão coloca suas ideias nesse diálogo entre Sócrates e outras pessoas. No final do livro, eu indicarei para você lá onde é, se você quiser ler. No final do livro A República, há uma descrição de como nós morremos e nascemos novamente, que deu base ao nascimento de várias religiões. Então, Platão, no final do livro A República, 2.300 anos atrás, narra
como é que é morrer, nascer de novo. Isso vai dar fundamento a várias religiões no mundo inteiro. E aqui no Brasil tem uma música, né, que falam, que é exatamente um pouco esse momento, né, que é uma música do Milton Nascimento. Mande notícias do mundo de lá, diz quem fica, me dê um abraço, estou chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Água da fonte, aí vai falando várias coisas que estão no livro da República do Platão, no final, só no finalzinho. Platão, então, para dizer o mundo que ele pensava, estruturar o mundo, ele cria várias metáforas. A metáfora dele mais conhecida, são milhares. A mais conhecida é o mito da caverna. No mito da caverna, nós estamos dentro da caverna, nós, né, as pessoas, como se tivessem pessoas dentro da caverna, elas não conseguem sair da caverna, e elas vêm projetadas na parede, assim, até um buraquinho, entre uma fresta de luz, elas veem sombras do que acontece lá fora. Só que como elas nunca viram lá fora, elas acham que essas sombras são a realidade. Somos nós achando que as empresas concorrem, quando não concorrem. Lembrei o que eu ia falar, era dizer assim, aqui em São Paulo nós temos 2 ou 3, só para dizer 2, mercados. Só do mercado você vai comprar coisa. 2 ou 3. Em Minas Gerais tem 3. Um deles, em Minas Gerais, é tão forte em Minas Gerais, que o cara comprou um time de futebol lá em Minas Gerais, o Cruzeiro. Tão forte que é um mercado. Em São Paulo tem 2. Basicamente é Carrefour e a base que era do Extra, mas que agora é de um outro grupo francês. O Carrefour é francês e o outro grupo, Cassino, é francês também. Eles concorrem, eles falam até a mesma língua, não falam português. Aí todos esses que nasceram do Extra, Açaí, que vai ter que mudar o nome porque foi vendido. Açaí, não sei o que lá, tudo isso daí ou é Carrefour ou é Extra. Ou é antigo Extra, né? 2 grupos franceses. Os caras concorrem o quê? Para. Só você que acha. Só você que fica fazendo pesquisa. Os preços são iguais ou parecidos, é tudo combinado. É o mito da caverna. É Sócrates. Tudo tem um porquê. Interessante só isso. Que é só agora que eu estou pensando, melhor ainda, estou pensando. São 2 grupos franceses, um é o grupo Cassino. E o outro é o grupo Carrefour. O Carrefour mata negros no dia da consciência negra e não acontece nada com o Carrefour. Então, isso é o Brasil. Mas não é só Brasil, isso é no mundo. Ainda modelos que nós amamos copiar. Na caverna, as pessoas estão dentro da caverna, tem uma frestinha assim, projeta as sombras do que acontece lá fora, dentro da caverna. Quem está dentro da caverna não sabe o que tem lá fora. Acha que a realidade são essas sombras. Um dia, um desses prisioneiros dentro da caverna consegue se libertar, escapa da caverna. Quando ele sai da caverna, ele se assusta com tudo que ele viu lá fora. Que a realidade não eram aquelas sombras, a realidade era outra. Ele, com medo, volta para a caverna. Começa a explicar para os outros qual que é. Isso não é realidade, isso é só sombra. A realidade é outra coisa. Ele é morto. Está aí o mito da caverna, em grande parte é isso. Qual é a metáfora que ele traz? É assim, olha. Dentro da caverna, se você está dentro de uma caverna, ela está fechada. O que tem lá? Escuridão. Escuridão é não conhecimento. Fora da caverna, luz. Lá fora, o conhecimento. Platão. Uma boa sociedade. Poucos fora da caverna, muitos dentro da caverna. Povão dentro da caverna. Se aqui agora fosse noite, acabasse a luz.
Não tem energia mais nenhuma. Nossos celulares têm, vamos dizer que nem eles funcionassem. Tudo escuro, tudo escuro. Aqui, você aqui, nesse lugar, comigo, aqui, tudo escuro, 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 breu total. Qual é o primeiro sentimento humano quando há uma mudança dessa? Você está no claro, apaga a luz. Qual é o primeiro sentimento humano? Sentimento. Qual a primeira coisa que você sente? Apaga a luz do nada, você não consegue nem ver um palmo. Eu vou embora. Ai, meu Deus, como eu vou embora? Mas a palavra, de fato, está aqui no que a professora falou aqui. Medo. Você sente medo. Ai, meu Deus, como eu vou embora? É medo. Sentimento. Medo. Aliás, você não vai saber nem como é que acha ali aquela saída. Se achar, será que não vai cair? O primeiro sentimento, medo. Medo. Ou a professora escreveu aqui, impotência, medo. Mas o ser humano é capaz, a palavra agora vale, hein? O ser humano é capaz de se adaptar. A luz não volta. Não volta. Passa o tempo, não volta. Passa o tempo, não volta, não volta. Você vai ficar aqui parado? Não. Alguma coisa você vai fazer. Alguma coisa que você vai fazer você começa a vencer o medo e vai começar a agir. Você se adapta. E vai começar a fazer alguma coisa. Você se adaptou. Se adaptar ainda não vai te fazer chegar à luz. Porque você vai continuar na escuridão. Então o medo vai se dissipando, apagando, e você, enfim, continua sem conhecimento, mas a vida segue. O que Platão também está dizendo, está também dizendo no mito da caverna? Nós, povão, estamos dentro da caverna. Você pode, inclusive, você se adaptou àquela escuridão, a escuridão que antes era medo, vai ser normal para você. Entenda isso. A escuridão que antes trazia medo, que você não estava adaptado, quando você se adapta à escuridão, você está adaptado. Você está... você aceita. Aceita a escuridão, aceita o não conhecimento. Platão, você pode abrir a tampa da caverna. Quem está lá dentro da escuridão não vai querer sair, porque já está lá dentro, adaptado à escuridão. Ele vai achar incomum, você viu que o prisioneiro saiu, quando voltou mataram ele, porque eu falo, isso não existe, isso é mentiroso. Mataram ele. Porque estavam adaptados ao não conhecimento. O povo, nós, adaptados à escuridão, não acessamos conhecimento, não queremos acessar conhecimento. Veja, você aqui é professor, professora. Você é resiliente, com certeza, quando você estudou, assim como quando eu estudei, inúmeras pessoas, amigos, tudo mais, falavam, que perda de tempo, nossa, sexta-feira, você vai estudar, eu vou para balada, você vai estudar. O grosso da população prefere continuar na escuridão. Porque adaptado. Vão até brigar contigo se você quiser trabalhar conhecimento. Porque a nossa cabeça ainda funciona assim, me adaptei. Isso é uma mudança. Não vou querer nada diferente de mudança. Não vou querer nada diferente. A pergunta poderia ser assim, então, diante disso. Olhando a sociedade hoje, será que o que Platão discutiu no mito da caverna, será que é verdade ou mentira? Será que o povão está adaptado ao não conhecimento e prefere continuar sem conhecimento? Ou é isso também mentira? O grande problema é que isso é verdade. O povão está absolutamente adaptado, acostumado a não ter conhecimento, que não está nem aí para a luz, para ter conhecimento. Aliás, o povão nem quer.
conhecimento. Mantenha o povo na escuridão para eles aprenderem a obedecer. E vão aprender a obedecer. Vão aprender a obedecer de maneira tão forte, tão potente, que vão falar, é assim mesmo. Vão falar, Deus quis assim. Ah, a vida é assim. Ó vida, ó céu. Eu devo ter dito aqui, porque eu falo sempre, mas é assim. Minha mãe, quando era viva, eu temia mais pela vida do Silvio Santos do que pela vida dela. Mais pela vida do Silvio Santos do que pela vida dela. Infelizmente, minha mãe foi embora antes do Silvio Santos. Mas eu temia mais pela vida do Silvio Santos. Por quê? Para minha mãe, era Deus no céu e Silvio Santos era Deus na terra. Minha mãe, nesse processo complexo, escuridão, falava para mim, meu filho, você tem que se esforçar mais. Eu falava, mãe, mas eu tenho 2, 3 empregos. Eu falava, não, tem que se esforçar mais. Silvio Santos chegou aqui, né? Uma mão na frente e outra atrás. Ele se esforçou. E hoje ele dá carro, ele dá casa, ele dá isso, ele dá aquilo. Eu falo, mas mãe, ele não dá nada. Dá sim. Dá dinheiro. Joga dinheiro. Meu filho, que dia você jogou dinheiro para cima aí? Defendemos que a coisa é assim mesmo. Achamos que é assim mesmo. A universidade que nos oferecem, ela é completa escuridão no Brasil. E achamos que é assim mesmo. Eu já disse, eu devo ter dito aqui talvez. Assim, sei lá, um exemplo bobo. A sociedade brasileira, mais da metade é negra. Você já teve na sua história mais da metade de professores negros? Na universidade, então, isso piorou. Isso tem significado. Isso molda pensamento. Isso molda a estrutura. Isso molda a forma de pensar. Quero falar da questão do negro, que às vezes é mais chocante e a gente entende mais rápido. Outra coisa é para dizer assim, talvez eu tenha dito aqui também, mas assim, uma pessoa branca em situação de rua rapidamente vira mendigato. Uma pessoa negra é assim mesmo. Normaliza olhares. Talvez eu tenha dito aqui, eu estudei na PUC, lá em Perdizes. Quantas mortes de tiro, facada, por ano? Olha, por ano, uma. E quando tiver esta uma, vai sair em tudo quanto é mídia. E aqui? Aqui, no final de semana, 40, 50, só Capão Redondo. 40, 50, tiro, facada. Só que é normal. É a escuridão total. E defendemos que a sociedade é assim. Olha, tanto defendemos que escolhemos um exemplo bobo, dos mais bobos. Escolhemos um cara que não sabe nada de nada, como prefeito e governador. Esse João Dória, por exemplo, que nós escolhemos como prefeito e governador. Um cara que não sabe de nada, nasceu em berço de ouro, a única coisa que ele sabe na vida é ser rico. Escolhemos ele como prefeito e depois como governador. Jesus Cristo. Mas é nós defendendo, né? Poucos que devem ter acesso a alguma coisa, nós não. Nós não. Platão. Aqui um texto, fragmentos do pensamento do Platão. Só para dizer assim, será que Platão é de 2.300 anos atrás mesmo? Aqui ele está falando um pouco de jovens, meninos. As crianças agora amam o luxo, têm maus modos, desprezo pela autoridade, demonstram falta de respeito pelos mais velhos e amam conversa fiada ao invés de exercício. Ele nem conheceu rede social. Se ele conhecesse... 2.300 anos atrás. As crianças agora são tiranas. Não as servas de suas casas. Antes. Não as servas de suas casas. Elas não se levantam mais quando os mais velhos entram na sala. Elas contradizem seus pais.
tagarelam na frente da companhia, devoram guloseimas à mesa, cruzam as pernas, tiranizam seus professores. Platão, olha, Platão falava que para formar um general, Platão, para formar um general, 50 anos de formação, para formar um professor, 30 anos de formação. E o Platão é o primeiro defensor, é assim, que as crianças, o Platão já defendia, quando nasce, ela já tinha que ser do Estado, que a família detonava. E ser do Estado era ir para algum lugar do Estado. Por fim, aqui, só para parar neles e para terminar, e começarmos a terminar, porque a gente vai andar um pouco na história. Aristóteles, também discípulo de Sócrates, conviveu mais ou menos, mais jovem, conviveu mais ou menos na mesma época que Platão, mais jovem, viveu um período posterior. Aristóteles é o que traz, é o primeiro que estuda botânica. Aristóteles é o primeiro que traz conceitos de ética, valores, moral, cidadania, democracia. Tudo isso que nós hoje defendemos, do jeito dele, com a ética daquela época, mas esses conceitos nascem com Aristóteles. Platão discutiu, Sócrates discutiu os rudimentos, Sócrates discutiu assim, os rudimentos bastante gerais. Platão começa a pormenorizar. Entende? Uma coisa que Platão cria, que eu falei já, né? Platão cria a academia. Quando você fez universidade, o que você é? Academia. Você fazia academia. A universidade chama de academia. A palavra universidade significa lugar para ter acesso a todo conhecimento. Quem criou, o primeiro que criou essa estrutura, não é parecida com a de hoje, mas quem criou primeiro isso, criou a academia, foi Platão. A academia de Platão. Depois de uma viagem à África. Ele volta, ele já bem mais velho, e fala, é necessário que as pessoas tenham acesso a todo conhecimento, só assim se tornam humanas. É necessário que todo ser humano tenha acesso à luz, todo, e aí ele cria um treco, lugar, a academia, é a escola. Platão cria uma espécie de escola, academia, escola, para falar, todo ser humano tem que ter acesso a todo conhecimento. Ele não faz isso, entende? Todo para ele, naquele momento, são os homens, tem todos aqueles problemas da sociedade grega da época. Aristóteles vem depois e avança ainda mais, vai nos pormenores, ética, valores, moral, cidadania, democracia. Veja, hoje é uma discussão enorme sobre democracia. O que é democracia? A discussão base está em Aristóteles. O que nós somos hoje é resultado de uma discussão de 2.300, 2.500 anos atrás. Se esses três caras renascessem, eles achariam que aqui é o mundo, não é só o Brasil, né? O mundo está perfeito. Na visão deles está. Ser humano, só que a partir de Platão, a partir da academia de Platão, para Aristóteles também, ser humano. Para você ser humano significa ter acesso a todo conhecimento produzido pela humanidade. O que nós já vimos aqui, que fala em todos os materiais brasileiros, na BNCC, a escola ensina o acesso ao patrimônio humano. Que é isso daí, ó. Ser humano significa acessar a todo o conhecimento produzido pela humanidade ao longo da história. Sem isso, você não é humano. Sem acessar todo o conhecimento, você não é humano. Nós tivemos, aí, ok, estávamos lá 2.300 anos atrás, aí nós tivemos um tempo chamado pela ciência de tempo das trevas. Treva significa escuro, né? Treva significa escuro. Um tempo das trevas. Esse tempo das trevas, no mundo moderno, né, no mundo ocidental, ele vai desde o nascimento de Cristo, por volta dali, até por volta de 1500. 15 séculos. Tempo das trevas é porque assim, vai ser um tempo em que não vai se acreditar na ciência.
A ciência em segundo plano. É uma visão teocrática. Teo vem do grego e significa Deus. Teocrática, acreditar em Deus. Então, para nós, olhando o nosso calendário ocidental, do nascimento de Cristo até por volta de 1500, é chamado Tempo das Trevas, porque não se acredita em ciência, se acredita em Deus. Então, nós vamos ter inúmeros filósofos, mas todos eles acreditando em Deus, fincados na ideia de Deus. Só que mesmo aquilo que não se explica, também é Deus, porque é religião, é fé. Por isso trevas, né? Porque a ciência é assim, ó, tudo tem explicação. Ao tempo das trevas, que é assim, você coloca Deus à frente, você tem explicação, você tem coisas que não se explicam. Deus quis assim você não pode nem questionar. Ah, eu sou pobre. Por quê? Não é por conta de várias coisas. Não é por conta de várias pessoas que estão na luz e outras na escuridão. Não é isso. É porque Deus quis que você fosse pobre, seja pobre. Mas, por volta ali de 1500, a ciência começa a voltar. Por volta de 1500, a ciência começa a voltar. Talvez o principal expoente é o italiano Giordano Bruno. Mas é mais conhecido entre nós o Leonardo da Vinci, com vários experimentações, e Galileu Galilei. Galileu Galilei era um cientista, enfim, que aí, olha, ele vai falar assim, ele é o primeiro que vai dizer assim, que a igreja, as forças teocráticas, né, a igreja, Deus, até aquele momento diziam que a Terra era o centro e que o Sol girava em torno da Terra. Galileu Galilei vai dizer o contrário. Segundo, ele vai falar assim, eu tenho estudos astronômicos que mostram que a Terra é quem gira em torno do Sol. Só por dizer isso na sua época, Galileu Galilei foi condenado. No processo, ele ia ser condenado à morte. Só que deram uma chance a ele. Falaram assim, se você desmentir, aí a gente vai te manter vivo. Então ele pegou e desmentiu. Quem tem isso na história? Ele falou, não. É verdade que é a Terra que é fixa e o Sol que gira em torno da Terra. Ele disse. Só que dizem que ele também disse baixinho assim, mas é mentira. Ou que é o contrário. Ele vai dizer que por se mude. Ou o contrário. O Sol é que fica fixo e a Terra é que gira em torno do Sol. Galileu vai ser um dos primeiros que diz isso. Colocando a ciência, a astronomia, os estudos astronômicos, a matemática, a física, à frente. Isso por volta ali de 1500. Ele quase foi condenado à morte pela igreja. Por dizer o contrário do que a igreja dizia. Mas começam aí esses caras. A própria igreja sofre contestações, a igreja católica, né? Sofre contestações, surgem outros ramos da igreja. Martinho Lutero, por exemplo, cria todo o outro lado do cristianismo, né? Que hoje são os evangélicos, mas cria por volta de 1500 também. Não tem a ver com ciência. Martinho Lutero tem a ver com discussões da fé cristã. Mas a ciência começa a voltar por aí, ó, por volta de 1500. Por volta de 1500. Isso vai dar vazão ao nascimento de uma nova sociedade. A sociedade moderna. Qual é a sociedade moderna? Essa que nasce agora. Essa que nós vivemos. Desculpa, essa que nós vivemos. Tem um acontecimento gigantesco que marca o nascimento da sociedade moderna. Vou mesmo responder para chegar ao final. Vou terminar. Existe um grande acontecimento que cria a sociedade moderna, que é a sociedade que nós vivemos agora. Este grande acontecimento acontece no final do século XVIII. Quando eu pergunto por aí, as pessoas não sabem responder qual é o grande acontecimento. Mas é uma revolução.
O pessoal geralmente coloca a Revolução Industrial. Não, a Revolução Industrial é depois. No final do século XIX. Revolução Francesa do século XVIII, final do século XVIII, marca o nascimento da sociedade moderna, que é a sociedade que nós vivemos agora. A Revolução Francesa marca o fim do feudalismo, a sociedade das trevas, a sociedade das trocas, a sociedade de dominação total, os mais fortes pelos mais fracos. Com a Revolução Francesa, no final do século XVIII, nasce a sociedade moderna. Por trás da Revolução Francesa, tem pensadores. Alguém lembra do nome desse grupo de pensadores da Revolução Francesa, dentro da Revolução Francesa? Alguém lembra o nome? Revolução Francesa, os pensadores por trás da Revolução Francesa. Alguém lembra o nome? Então, sem você entender isso, você não entende o que é o Brasil. Sem entender isso, você não entende quem é você no Brasil. Pensadores, no final do século XVIII, fundam a Revolução Francesa. Olha, tanto que a bandeira francesa, ela nasce ali e ela tem 3 cores. As 3 cores, elas têm fundamento. Portanto, tem um pensamento por trás, foi pensado. Quem pensou? Esse grupo de pensadores tem um nome, o grupo. O nome, a bandeira francesa tem 3 cores, que significam igualdade, liberdade, fraternidade. A sociedade moderna ela é fundada nesses 3 princípios, igualdade, liberdade e fraternidade. O Brasil é fincado, fundado nisso. Igualdade, liberdade e fraternidade. Fraternidade é que nós ajudamos uns aos outros, eu não sei se isso mais. Né? Igualdade, vimos aqui até numa aula anterior aí sobre igualdade e equidade, a outra busca agora. E liberdade é uma busca a partir das leis. Sociedade é a sociedade do... A sociedade se finca na sociedade do... Na sociedade das leis, né? As leis é que nos fincam e nós é que criamos as leis. Hein? Alguém respondeu aqui, vou aproveitar para avançar. Né? O nome desse grupo que fundou ideologicamente, pensando tudo, inclusive a bandeira francesa, na Revolução Francesa, são os iluministas. Iluministas. A palavra vem de onde? A palavra, não à toa, vem de luz. Vamos fundar a sociedade moderna. Vamos fundar a sociedade luz. Vamos fundar a sociedade conhecimento. Qual é o nome, qual é o apelido de Paris? Paris, cidade luz. Tem gente louca que vai para lá achando que é porque a Torre Eiffel fica acesa. Porque tem lâmpada para todo lado. Não é isso. A Paris é a cidade luz, cidade conhecimento. Porque luz é conhecimento. Os iluministas, um grupo de pensadores, pensou os ideais da Revolução Francesa. Inclusive a bandeira brasileira, que nasce bem depois, é pensada por um iluminista. A bandeira brasileira é uma das raras do mundo que tem uma coisa escrita. Está escrito ordem e progresso. Quem pensou isso foi Auguste Comte, um positivista iluminista. Só que o lema dele era melhor, né? Porque o lema do Auguste Comte que pensou esse lema era amor, ordem e progresso. O Brasil pegou o amor, jogou fora e ficou só com a ordem e progresso. Mas é um lema iluminista. Nasceu bem depois, mas o Brasil está sempre atrasado. Sempre atrasado. Os iluministas pensaram tudo da sociedade para formar a sociedade de luz, a sociedade da igualdade, todos somos iguais. Em que todos somos livres, fundados em coisas que combinamos nas leis, no Estado democrático de direitos. E é isso que nós vivemos aqui no Brasil, Estado democrático de direitos. Nós somos
Nós obedecemos às leis que nós mesmos criamos, elegendo pessoas, nossos deputados, vereadores. E nós somos uma sociedade fraterna. Ajudamos uns aos outros. Na verdade, né? Não, na verdade né? Porque assim, talvez eu tenha contado algum dia aqui, assim, rapidamente, que é assim, eu não sei onde está no boi a picanha. Então, eu vou até ali no açougue, confio no cara e compro. Então, eu dependo dele saber. Ele sabe. Talvez um outro jeito de dizer é assim, eu, Anderson, nunca vi, eu sou urbano, eu nunca vi um pé de arroz, eu como arroz todo dia, brasileiro. Mas eu nunca vi um pé de arroz, eu não sei nem como é. Sei que dá em áreas alagadiças, eu estudei até, olhei e tal, uma foto, mas ver, eu nunca vi. Mas alguém vai lá, alaga, alguém planta, alguém colhe, alguém tira os arrozinhos, alguém debulha, porque tem que tirar da casca, alguém refina, que eu compro um arroz, ele é refinado. Arroz refinado, ou seja, ele passa numa lixa e refina, isso é isso. Ele é colocado numa máquina, passa numa lixa ou refina, só isso. Tanto que aqui, quando a gente compra, tira do saco, geralmente a gente passa uma água para tirar um pouco do pó. E o pó é do próprio arroz. As pessoas vão chamar de amido de arroz, mas é do próprio arroz. Mas é do processo de refino. Mas veja, até ensacar, eu só compro ele ensacado. Vou lá e compro 1 quilo, 5 quilos. Eu dependo disso, isso é fraternidade, porque teve alguém que foi lá, plantou, outro colheu, outro não sei o que lá. Tanta gente, outro carregou até algum lugar, outro enfiou na máquina, refinou, tirou a casca, enfiou no saco, aí sim chegou até mim. Isso é fraterno, entende? A sociedade, eu pago por isso, outro recebe, outro recebe, outro recebe, outro recebe, outro recebe. Isso é fraternidade, dividimos. É a sociedade moderna, porque antes não era assim. Antes não era assim, a sociedade feudal não tinha nada disso. Ainda que a nossa sociedade se finque no dinheiro, se funde no dinheiro, que leva a outros gravíssimos problemas, a base central é essa que nós estamos falando aqui. A nova sociedade, então, é a moderna, nasce no final do século XVIII. Se eu pegar a Revolução Francesa, 1776, é a sociedade luz, é a sociedade conhecimento. Os franceses, os iluministas, eles eram figura da alta elite francesa. Eles, mais uma vez, eles eram iguais aos filósofos, eles eram da elite. Eles pensaram, nós vamos criar uma sociedade nova, chamada moderna. Sociedade do conhecimento, sociedade de luz, vamos. Na França, em toda a Europa, vamos. Os iluministas tiveram que parar e pensar. Temos que criar uma coisa para difundir o conhecimento. E criaram. Qual é esta coisa? Para espalhar o conhecimento para todos. Porque só vamos ser iguais se todos tivermos acesso ao conhecimento. Que coisa é essa que os iluministas criaram? Todo iluminismo, o nome já diz, hein? Eles voltam a pensar em luz, escuridão, lá do Sócrates, Platão, Aristóteles. Tudo que está lá volta. Outra, você pode, não sei se você algum dia, mas se algum dia estudar Freud é todo fincado no pensamento grego. Então ele vai lá e vai estudar Eros, Psique, vai voltar nessas estruturas para estruturar a psique humana do último século, Freud. Todo pensamento moderno, ele é fincado em 2.300 anos atrás. 2.500 anos atrás. Todo. Nós somos o que aqueles caras disseram que seríamos. Os franceses, iluministas, agora da elite também. Vamos olhar para trás, vamos olhar luz, vamos olhar os gregos. Legal. Vamos criar uma coisa para difundir o conhecimento. Que coisa é essa?
que difunde o conhecimento? Alguém me fala para a gente ir embora, tá acabando. A ilusão? Oi? A ilusão? Mágica? Não, uma coisa física, é coisa física. Não é ilusão, não é mágica, não, é uma coisa física. Eu só posso dizer assim, você tem que saber. É para se ter conhecimento? Escola. A coisa que criaram é uma coisa física para difundir o conhecimento. Escola para todos. A palavra pública vem do grego e significa de todos, para todos. Escola pública, escola de todos, para todos. Para difundir esse conhecimento, escolas. É necessário criar escolas para todos. Só que os iluministas da alta elite francesa, europeia, inglesa, europeia e tudo mais, eles também pensaram, vamos criar escolas? Vamos. Públicas? Sim, para todos. A palavra pública vem do grego, significa de todos, para todos. Vamos criar escolas? Vamos. Para todos? Sim. Mas só que eles pararam e pensaram, igual hoje, as empresas de telefonia, as empresas disso ou daquilo, quem tem poder hoje, os poderosos, os políticos, pararam, sentaram numa mesa, não sei se foi assim, mas pararam, sentaram numa mesa e pensaram, se nós oferecermos todo o conhecimento humano a todas as pessoas, o que acontecerá? A resposta é, seremos todos iguais. Então eles pararam e pensaram, não queremos ser igual ao povo. Queremos manter nossos privilégios, de elite. E queremos que os nossos filhos mantenham seus privilégios de elite. Quer um exemplo atual? É assim. Zezé de Camargo e Luciano. Eu respeito. Hoje eles cometem um monte de besteira aí, estão ficando velho e tal, não sabem o que fazer para aparecer, mas eu respeito. Tiveram toda uma luta para virarem cantores. Sendo que o irmão lá, o Luciano lá, nem sabe cantar, igual o Marrone, né? Mas tá bom, eu respeito. Agora, a filha deles, não dá, né? Não dá, né? Vanessa Camargo, não dá, né? Chitãozinho e Chororó, eu respeito. Agora, Sandy Júnior, filho deles dois, se Sandy nascesse aqui, no Capão Redondo, ela não cantaria na pizzaria. Mas, mantendo os privilégios de elite, os iluministas, final do século XVIII, não queremos perder nossos privilégios de elite. Vamos criar escolas? Vamos. Mas não queremos perder nossos privilégios de elite. O que você faria, então, nessas escolas, que eles vão criar escolas públicas para todos, para não perder privilégio de elite? O que você faria? Acertar nunca mais, se você acertar a palavra, nunca mais você precisa pagar um curso para todos que eu fizer, todos na faixa. Você é iluminista, reunido com outros iluministas. Você pensa, não quero perder os privilégios de elite, mas sim, vamos criar escolas para todos, públicas. Para todos. Não. O que eles fizeram? O que você faria? Ah, só para elite? Não. Eles criaram. A palavra pública significa para todos. Todos a todos. Só não deu conhecimento. Aí a professora falou aqui. Só não dar o conhecimento. Sim, não. Porque a escola trabalha conhecimento. A escola traz conhecimento. Para todos não serem iguais. Não? Não serem iguais, conhecimentos diferentes. Não. Conhecimento. Olha, por exemplo, o Brasil hoje, ele se pauta numa igualdade para conhecimento.
Qual é o documento? É a BNCC. A BNCC está para todas as escolas brasileiras. Elas podem ser, pode ser pública, pode ser privada, privada para o pobre, mas a privada de elite, o currículo é o mesmo. BNCC aproxima, que ela fala aqui, segregar o conhecimento. E segregar, para vocês entenderem o que significa segregar, que tem muitas especificações para segregar. Classificar, classificatória, classificar conhecimentos, não. Classificar conhecimentos, colocar crianças para passar de ano, esse processo meio também assim progressivo, isso é uma escolha metodológica, isso não tem a ver. O que foi feito é assim, olha, algum slide anterior estava dizendo assim, ó, todo. Para você ser humano, acesso a todo. É como se, vamos dizer que todo pudesse ser colocado numa caixa. Você tem que acessar tudo isso aí. Para ser humano, está substituindo algum anterior. O que os iluministas fizeram? Tecnologia? Não, nem tinha. Tecnologia era ler, escrever, já era tecnologia. O que os iluministas fizeram? Pegaram esse todo, fizeram assim, ó. Hoje, são tantas quebras que ninguém nem sabe mais. Pegaram todo e fragmentaram, quebraram em pedaços. Você vai à universidade, vai estudou, sei lá, pedagogia. Ele, professor de matemática, foi lá para estudar só matemática. Aliás, ele entrou lá, ele mesmo também. Não ele, falando ele, os matemáticos. Não todos. Mas a maioria também entra lá, não ele, estou falando assim. Entra lá no curso de matemática pensando assim, nunca mais eu vou precisar ler ou escrever. O pedagogo entra assim, vou entrar no curso de pedagogia porque nunca mais eu vou precisar fazer uma conta. Aí depois ele descobre que tem que ensinar matemática. O de letras também pensa assim, nunca mais vou ver matemática. O advogado, ele é tão superior que ele quer ser chamado de doutor a partir do primeiro dia que ele entra no curso. Mano, não faz isso. Eu dava aula, dei aula em vários cursos de direito, dava aula de língua portuguesa. E aí os alunos, dava aula no começo, primeiro semestre, aí estava na sala, primeiro dia. Aí, conforme eu ia conversando com eles, começava, não no primeiro, não, mas lá depois de uma semana, pegou uma intimidade, depois de um mês, né? Pegou uma intimidade, né, professor, tem que me chamar de doutor. Não posso falar o que eu respondi, né? Eu falo com base em quê, doutor? Você quer que chame de doutor? Com base em quê, se você não é doutor? Porque para você ser doutor, você tem que ter um doutorado. Nem graduação você tem. Não sabe nem se vai conseguir terminar essa aqui. Não, porque ele vai falar assim, não, é um decreto. Legal. Qual decreto? Me explica aí, por favor. Se eu não souber. É um decreto do Dom Pedro I. Pedro I já morreu faz tempo, hein, filho? Mas é real, tem um decreto do Dom Pedro I que obriga qualquer pessoa a chamar os advogados de doutores. Por isso que eles são chamados de doutores. Mas é um decreto do Dom Pedro I, é ridículo. É ridículo. É um decreto que não foi revogado até hoje. Mas o que os iluministas vão criar escolas para todos? Sim, mas escolas com conhecimento fragmentado. Você não acessará todo o conhecimento. Acessará um pedaço do conhecimento. Nas escolas, aqui é falando de universidade, pedagogia, matemática, letras, direito, né? Mas na escola também é assim, né? Língua portuguesa, matemática, história, geografia, tudo separado. Fragmenta o conhecimento. Conhecimento fragmentado não leva ninguém a lugar nenhum. Cria escola. Mas que escola? A escola que mantém essa divisão, luz, escuridão. Conhecimento para poucos. A USP é para poucos. O que significa a palavra universidade? Universidade significa, em latim, universo do conhecimento. O que é uma universidade? Ela tem que trabalhar o universo do conhecimento. Você vai, por exemplo, você entra num curso na USP. Alguém aqui estudou na USP?
Levante a mão aqui, alguém que estudou aqui em seu curso principal, em universidade pública. A sala aqui não está muito cheia, mas se tivesse com tudo lotado, tudo com gente até aqui na frente, você veria que não tem uma pessoa que iria levantar a mão. Nenhuma levantaria a mão. Às vezes uma, duas. Às vezes eu tenho, então, aqui 60 pessoas. Ninguém levanta a mão quando eu faço essa pergunta. Estudou em universidade pública? Ninguém. Por quê? Nós estudamos a vida inteira em escola pública, na universidade, somos empurrados para estudar em escola privada, universidade privada. Que é uma desgraça. Da desgraça é a universidade privada. A universidade pública. Que é assim, a USP. Se você entra, eu fiz pedagogia, mas fiz na PUC. Se eu entrasse na USP, no curso de pedagogia, lá no meio do curso, se eu quisesse fazer uma disciplina, 2, 3, quantas eu quiser. No curso de Direito, eu poderia fazer? É uma pergunta. Poderia fazer uma disciplina do curso de Direito, lá da USP, cursando eu? Pedagogia? Posso ou não? Lógico que pode. Lógico que pode. Eu quero cursar. Lógico que pode. Universidades. Eu quero cursar uma disciplina de biologia. Eu entrei em pedagogia. Eu quero fazer 1, 2, 3. Não é o curso inteiro. O curso inteiro não dá. Mas dá para fazer várias, chamadas optativas, várias, em qualquer área. Eu quero fazer em biologia. Posso? Basta, no semestre seguinte, eu me matricular. USP, Universidade Pública. Quem se matricula é você que escolhe. Aqui quase todo mundo estudou em universidade particular. Como é que é na universidade particular? Os caras perguntam. Não perguntam nem seu nome. Qual é o seu RA? Qual é o seu número? Aí você fala o seu número. Ele nem quer saber seu nome. Você vai lá se fazer a rematrícula. Ele pergunta qual é o seu número. Você fala o seu número. Ele entra lá, vê se está tudo pago. Está tudo pago? Beleza. Ele não te pergunta nada. Ele te matricula lá e fala, as disciplinas são essas aqui, ó. Tome. Não é assim? USP. Filosofia. Eu quero fazer filosofia da educação. Estou no curso de pedagogia. Quero fazer filosofia da educação. Eu vou... Só que é assim, tem filosofia da educação de manhã, tarde e à noite. Você vai fazer a rematrícula. Eles não precisam ver se você pagou ou não pagou. Já está pago, é público. É para todos. Mas para poucos no Brasil. Você vai fazer a sua rematrícula. Eles não te perguntam se você pagou, já está pago. Eles perguntam, você vai fazer filosofia de manhã, à tarde ou à noite? Aí você acabou ou não, você vai perguntar, quem é o professor da manhã? Eles falam assim, professor de manhã, Anderson. E à tarde, José. E à noite, Maria. Vou fazer conta, é você que escolhe o professor. Está sabendo isso agora? Universidade. Universo do conhecimento. Veja a diferença. Por quê? Para o ser humano, eu tenho que acessar todo o conhecimento. Talvez um problema que a USP cria é assim, criar pessoas soberbas que se acham superiores. Isso é um problema. Só que é ensinado isso, né? É igual o Sócrates, né? O Sócrates não se achava superior. Eu que mando em vocês para vocês. Infelizmente, virou a escola de elite para elite. Até a gente tem dificuldade, nossos filhos também. Infelizmente. Ainda estou dizendo isso só para dizer assim, tá? Eu não sei o que é aí, eu não sei o que vocês passaram, sei porque eu fui professor em universidade particular, mas eu não sei, porque a PUC, a PUC e o Mackenzie, as únicas 2 universidades particulares do Brasil que eu conheço é que você que faz o que você quiser. Só a PUC e o Mackenzie. Eu nem sei se o Mackenzie está mais assim, mas a PUC sempre foi assim. E continua assim. Então, talvez um exemplo simplesinho, né? Minha filha terminou direito agora há pouco lá. Ela fazia umas disciplinas na história, curso de história. Fez umas disciplinas no curso de ciências sociais lá na PUC. É possível, às vezes, fazer em outra universidade, porque as universidades, você pode fazer em outra também. Fez uma na USP. É possível. Assim como
Na minha época, lá na PUC, eu fiz também. Por quê? É uma universidade, nesse caso, que quebra a fragmentação. A palavra é fragmentação. Os iluministas resolveram fragmentar o conhecimento. Você já deve ter visto comigo aí. Qual é a palavra para nós, para a nossa prova? Uma grande palavra é interdisciplinaridade. O que é interdisciplinaridade? É quebrar isso aqui, ó. Por que é fácil falar interdisciplinaridade e é difícil fazer? Porque você nunca viu. Você nunca fez. E na universidade que você fez agora há pouco, terminou há pouco tempo, não tinha nada de interdisciplinar. Era tudo fragmentado. O que os iluministas fizeram foi fragmentar o conhecimento. O que se faz na universidade, em especial na universidade privada? Você já fragmenta o conhecimento, que você domina. Conhecimento fragmentado, você domina as pessoas. Está aí. A Georgiana escreveu aqui, olha. Tudo é ensinado de forma fragmentada. É um desafio entender, compreender o que está explicando. Ela fala essa outra parte que eu gosto mais. Ó. Confesso que aprendi muito mais estudando aqui com você que levando em consideração o percurso escolar. Conhecimento é muito fragmentado. A universidade particular é mais grave, que os professores nem se conhecem. Sabe? Eu dei aula em 12 anos. Você vai olhar aí, você vai ver, tem vários TCCs espalhados por aí que eu orientei, não sei o que lá, lá. Mas eu dei aula 12 anos só numa universidade, fora outras. Você é pago para dar a aula, você não é pago para estudar. Você não conhece o professor, você não conhece os outros professores. Como é que você dá aula junto se você não conhece? Conhecimento é totalmente fragmentado, e isso não é à toa. E aí volta lá no começo. Ó. Ser humano significa ter acesso a todo o conhecimento produzido pela humanidade. Na B16 está escrito assim, a todo patrimônio construído pela história da humanidade. É a tudo. A luta hoje é por interdisciplinaridade, que haja alguma conexão interdisciplinar, entre as disciplinas, para quebrar a fragmentação. Transdisciplinar, que além de juntar aqui, eu olho o mundo lá fora e crio uma conexão com o mundo lá fora. Qual o problema? O grande problema é entender assim, a nossa cabeça, ela já é feita toda quebradinha assim, separamos teoria e prática, coloquei lá no começo, mas por isso que separamos teoria e prática, e hoje a ideia é juntar teoria e prática, para fechar dois esquemas. Esse aqui é do Descartes. Conhece Descartes? René Descartes. René Descartes criou o plano cartesiano. O plano cartesiano ele é mais conhecido na matemática, mas o plano cartesiano ele é matemático e filosófico. Eu vou mostrar aqui o lado filosófico. O lado filosófico ele é assim, ó. Tá vendo essa reta aqui, ó? Pedagogia. É a sua formação básica. A minha é pedagogia. Eu sou pedagogo. Então, olha, eu sei pouco de pedagogia. Eu sei um pouco mais 2, eu sei um pouco mais 3, 4, 5, 6, 7, 10, 1000. Mas veja, mesmo que a seta aqui vai até o número 1000 de pedagogia, eu sei 1000 de pedagogia. Eu sou super pedagogo, tem um monte de gente aí que se acha super pedagogo. Né? Eu sei muito de pedagogia, olha a seta deitada. Descartes está dizendo assim, você sabe pouco, tio. Sabe pouco, porque você só sabe uma área é um fragmento do todo. Se você souber muito, você vai bem nessa prova aí da PND, mas a vida eu já não sei. A vida como professor, como pedagogo, eu já não sei, porque é pouco. Então, Descartes, o que eu preciso fazer? É preciso juntar lá com Y, ó, X com Y. É preciso trazer outros saberes. E cruzar com pedagogia. Outros saberes, cruzar com pedagogia. X, cruzar com Y. Isso aqui é novinho, hein? Tem 500 anos, é Descartes. 500 anos só isso. Então, ó, que outros saberes? Sei lá, o direito, é qualquer saber, entendeu? Direito, filosofia, artes, matemática.
Não é que eu vou saber, não é tudo. É saber fazer as conexões, ó. Então, eu conecto pedagogia, por exemplo, em alguma coisa que estou pensando, escrevendo, estruturando, estudando, com arte. Eu saí dessa reta e saí dessa reta. Olha lá o ponto de intersecção. Esse ponto de intersecção, pensando aqui a partir do zero, olha o seu conhecimento, como é que é diferente. Quanto mais conexões, aqui eu só fiz uma, mas quanto mais conexões, com filosofia, com direito, com matemática, com arte, com música, com dança. Aqui passou o carro do funk, aqui, com funk, com MPB, sei lá com o quê. Quanto mais conexões você fizer da sua área, tanto melhor. É o que te leva a um outro lugar, é a interdisciplinaridade. Plano cartesiano. Descartes nunca falou a palavra interdisciplinaridade, mas a questão do juntar conhecimento é base do plano cartesiano. Tem só uns 500 anos isso. E eu vou trazer uma outra aqui, que é o pensamento dialético. O que é o pensamento dialético? A dialética. A dialética pode ser olhada como uma espiral. O plano cartesiano é uma cruz, né? Ele escreveu há 500 anos atrás, ele estava naquele momento em que hoje falamos aí, a ciência começando a aparecer, ainda muito aquele momento das trevas, Descartes. A dialética, ela é o pensamento em espiral. Então, a cruz tinha a ver com Cristo, tinha a ver com pensarmos daquele jeito, e que tem a ver até hoje, né? O pensamento cartesiano é muito presente até hoje, muito presente. Só que, assim, o x do y, o x separado do y, e não a interdisciplinaridade. Bom, a dialética é mais nova, tem uns 200. A dialética é assim, ó. Aqui, olha, tá vendo essa curvinha? A curvinha ali, ó, embaixo, mas é a mais próxima da seta. A curvinha do lado de lá, quando surge um pensamento novo, começa a curvinha aqui a subir, ó. Saber novo. Só que todo saber novo gera do outro lado, a curva está agora do outro lado, aqui, ó, vermelho ali, ó, do outro lado, um saber contrário. E todo saber contrário, o conhecimento continua dando, é o mesmo conhecimento. Vai gerar, vai voltar para o lado de lá, mas já não vai ser a mesma. Uma síntese. As palavras aqui, eu não coloquei no slide, mas é assim, um saber novo, em grego, tese. Um saber novo, em grego, tese. Um saber contrário, antitese ou antítese. A palavra é em grego, português, antítese. E a junção do novo com o contrário, juntar os dois, é síntese. Quando juntam os dois. Anderson, dá um exemplo de saber novo. O saber novo. Sai uma pesquisa dizendo assim, fumar faz bem à saúde, porque alivia o estresse. Papará. Saber novo, tá bom. Saber contrário. Alguém escreve o contrário, dizendo assim, fumar mata. Fumar gera câncer, gera isso, gera aquilo. Vai escrever um saber contrário, antítese. E a síntese é uma junção. Que é assim, fumar mata, mas também alivia o estresse. Deu para entender? Dialética. E não para, tá? Por isso que ela continua. Que a síntese vai gerar pode gerar um saber novo, um saber contrário, síntese, e não vai parar nunca mais. O pensamento, ele pode ser, voltando, cartesiano, na lógica cartesiana, que é progressiva, em que os nossos currículos estão fundados,
mas só que leve a uma interdisciplinaridade, né? Que não é só... Aí você vai para a universidade. Aí lá na universidade, o professor vai falar de Descartes, a única coisa que você sai sabendo dele é falar assim, que ele fala aquela frase do... Penso, né? Penso, logo existe, obrigado. Penso, logo existe, né? Do Sócrates, no máximo você está sabendo assim, vixe, o que Sócrates fez? Aí você sai só assim, do Sócrates assim, quanto mais sei, menos sei. Quanto mais sei, menos sei. Quanto mais aprendo, mas não é isso, não são frasezinhas. Esses caras trouxeram formas de ser que estão hoje, presentes hoje. Sócrates, luz, escuridão, perpetuada no mito da caverna, que depois vai fazer parte de discussões sobre o que é democracia, sobre o que é sociedade moderna hoje, né, a partir de Aristóteles. Fundam a Revolução Francesa, os iluministas, tudo está interconectado, o que nós somos hoje. Resultado do que pensaram esses caras há 2.300 anos atrás. Como escapar disso? É possível escapar. É possível pensar em outras lógicas. É possível pensar em outras formas. O currículo brasileiro está ainda há 400 anos atrás. 400, 500 anos atrás. Porque o currículo brasileiro está buscando isso daqui. Buscando, hein? Esperamos que um dia chegue nisso aqui. Onde você pode pensar uma coisa, o seu estudante pode pensar o contrário. Os dois juntos podem chegar numa simbiose, numa síntese. Quem sabe isso? Mas estamos a quilômetros e quilômetros disso. Que a escola seja um lugar de não fragmentar conhecimento, mas de conhecimento que se amplia, um conhecimento que leva ao novo, que leva a um contrário, uma síntese a um novo, ao contrário, uma síntese a um novo, ao contrário, obrigado. Tem um filme, acho que essa é boa, a aula pode ter sido uma bosta, essa. Mas tem um filme, eu acho que eu vou colocar talvez junto com essa aula, já que essa aula eu vou colocar separado lá, filosofia da educação. Mas eu vou colocar junto um filme, ninguém quer que você assista esse filme. Ninguém quer. Tanto que raras pessoas conhecem. Vou colocar dois. Um chama, é um antigo, brasileiro, curta-metragem, 13 minutos, fora de série. Eu digo, se você é professor, nunca assistiu, professor você não é. Chama Ilha das Flores. É um documentário brasileiro de 1989, curtinho, 13 minutos, Ilha das Flores. Você é professor, ele não fala quase nada de escola, quase nada. Mas se você precisa entender aquilo ali. E é isso aqui. Sem ser isso aqui. E o outro, esse ninguém quer que você assista, nem eu. Então, semana que vem você chega aqui derrubando tudo. Tá. Já chego nele. Ninguém quer que você assista. É um clipe, primeiro. Segundo, um clipe. Agora já viraram três. Segundo, um clipe. É um clipe. Tem um filme inteiro, mas só um clipe basta. É o clipe da música Another Brick in the Wall, do Pink Floyd. Ali é de escola. Aquele lá do We don't need no education. Ou seja, não precisamos de educação. A música fala isso. Não precisamos de educação. Não precisamos de professor. Não precisamos de escola. Assista. É um clipe. Esse aí de uns 6 minutos. Do Pink Floyd, Another Brick in the Wall. No meio do clipe, mostra as crianças na escola, todas com aí eles colocam uma máscara, todas com a mesma cara, como se todas tivessem que ser iguais, sentadas na cadeirinha. Aí elas são levadas a uma máquina, a máquina faz elas caírem assim, ó, a máquina de moer carne. A escola virou a máquina de moer carne. A universidade, então. Terceiro, esse ninguém quer que você assista. O título é A Educação Proibida. Você acha no YouTube, mas eu colocarei lá, tudo você acha no YouTube. A Educação Proibida. É um filme meio documentário. Mas, sinceramente, você entendeu esse filme, você entendeu não só isso aqui, você está preparado para a prova. Porque no filme vai ficar citando Paulo Freire, vários autores ao longo do tempo. Que educação é essa proibida? Só que o começo do filme começa lá no mito da caverna. Desculpe a esticada,
Boa tarde. Obrigado.